Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas, alunos, professores e convidados da ETE Epitácio Pessoa, bem-vindos ao nosso núcleo de estudo de gênero e enfrentamento da violência contra a mulher, Efigênia Oliveira. Esse momento agora, a nossa colaboradora, aluna Paloma Letícia, ela vai fazer uma apresentação, um pequeno histórico do nosso núcleo, já que também esse encontro também é alusão ao primeiro aniversário de implantação do Núcleo de Estudo de Gênero da nossa escola. Já começou a apresentação? Sim, vou começar agora. Um momentinho, Paloma. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Pronto, pode iniciar a apresentação, Paloma. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paloma e agora eu vou ler um breve histórico do núcleo, tá? Núcleo de Estudo de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, Efigênia Oliveira. O breve histórico. O núcleo iniciou suas atividades em novembro de 2019, no projeto da consciência negra de nossa escola, ETE Epitácio Pessoa. Nesse evento foi homenageada a professora Efigênia Oliveira, mulher forte e determinada, uma das fundadoras do Centro de Mulher do Cabo, e que dá nome ao nosso núcleo. Através dela, milhares de mulheres se reconhecem como gente e autores de sua própria história. Durante a pandemia, intensificamos nosso campo de atuação, realizando e participando de várias atividades relacionadas ao estudo de gênero. Entre elas, destacamos o aumento nos índices de violência doméstica contra mulheres em tempo de pandemia. A síndrome da impostora. Existimos. A que será que se destina? Uma reflexão sobre as mulheres enquanto sujeitos históricos. Gente. E o tema de hoje, que é o feminismo negro. Agora a gente vai deixar com a palestrante de hoje. Os agradecimentos, Paloma, por gentileza. Então, os agradecimentos agora? Sim. Certo. Os agradecimentos de hoje. As palestrantes que gentilmente atenderam ao nosso convite, as professoras representantes do núcleo pelo companheirismo de todas as horas, as alunas e alunos que prestigiaram os nossos encontros, a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria da Educação, pelo apoio à gestão da escola e força e encorajamento de continuarmos lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Enfim, a todos e todas que estiveram conosco nessa jornada. Obrigada, Paloma. Tchau. Agora, vamos deixar a palavra para a nossa convidada, Alta Azevedo. Seja bem-vinda, Alta. Fique à vontade para você se apresentar, falar um pouco da tua trajetória. Deixa eu parar aqui a apresentação. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vocês me escutam e me ouvem e me veem? Sim. Então, boa tarde a todas e a todos. Como a Olga já disse, meu nome é Alta Azevedo. Antes de falar um pouquinho sobre mim, eu queria agradecer o convite e a confiança de estar aqui dialogando com vocês hoje, a partir um pouco da minha experiência enquanto mulher negra e também enquanto pesquisadora. Então, agradeço a oportunidade de ser ouvida e dialogar um pouco com vocês na pessoa de Olga, que foi o contato, foi a pessoa que entrou em contato comigo, para a gente fazer esse encontro de hoje. Então, antes de começar falando um pouco das minhas reflexões, que são minhas, mas também vêm a partir dos lugares que eu ocupo. Então, tem uma dimensão individual, mas também uma dimensão muito coletiva. Eu acho que é importante eu dizer os lugares de onde eu venho,
para ter construído, né, uma trajetória que me oportunizou estar aqui hoje conversando com vocês, né? Então, eu sou pedagoga, me formei pedagoga pela UFPE já há alguns anos. E nessa minha trajetória enquanto pedagoga, eu fui me construindo, né, enquanto educadora, e enquanto mulher negra, fui dialogando, né, com algumas pessoas, né, em alguns espaços. Então, eu estou falando aqui enquanto uma pedagoga, enquanto uma pesquisadora, né, mas também enquanto uma mulher que integra, né, alguns coletivos e alguns espaços com outras pessoas e com outras mulheres, né? Então, eu falo enquanto pesquisadora no campo da antropologia, porque eu estou desenvolvendo, estou no desafio de escrever uma tese, né, de doutorado sobre coletivos de mulheres negras. Mas, além disso, eu sou uma mulher que integra coletivos de mulheres, né? Eu falo de um lugar, de um território, né, da cidade do Recife, muito conhecido, né, no imaginário da cidade, que é a comunidade do Coque. E no Coque eu integro duas experiências coletivas. Uma é o MAB, que é o Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis, que é um coletivo misto, né, de homens e mulheres, moradores e moradoras da comunidade, que trabalham com a questão da cultura, né, na tentativa de desconstruir um pouco essa imagem, né, extremamente negativa que a cidade, né, do Recife construiu sobre o bairro, ou a favela, ou a comunidade, como a gente preferir chamar, né? E no COC também eu integro uma outra experiência coletiva, que aí é uma experiência coletiva exclusivamente de mulheres, né, que é o Revelar-se, que é um coletivo de mulheres fotógrafas, moradoras da comunidade do COC, né? Então, eu falo aí desse território, né, que é o COC, onde eu experiencio, né, muitas coisas, mas também falo do lugar de uma mulher que está pesquisando, né? Um lugar que durante muito tempo foi negado a nós mulheres e, sobretudo, a nós mulheres negras, né? Então, para falar sobre feminismo negro, eu não poderia deixar de falar desses dois lugares, né? Porque são os lugares que me dão condições de pensar, né, enquanto mulher negra, o que é que seria esse feminismo negro, né? Então, quando a gente pensa, né, na ideia de um feminismo negro, o que muitas vezes vem antes de pensar em feminismo negro é pensar o próprio feminismo, né? É como se um acontecesse em contraposição ao outro, e não é essa a ideia, né? Não é essa a proposta. Então, quando a gente pensa em feminismo, né, isoladamente, sem qualificar, né, esse feminismo, sem diferenciar e especificar esse feminismo, na maioria das vezes as pessoas, né, se a gente for pensar, né, a partir de uma reflexão histórica, na maioria das vezes as pessoas localizam, né, o feminismo historicamente, né, como tendo nascido a partir, principalmente, da Revolução Francesa, né, que foi um momento onde se pensou, né, nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e aí muitas mulheres também estiveram, né, nessa discussão, embora muitas vezes não tenham, na maioria das vezes não tenham sido ouvidas, né? Então a gente imediatamente localiza, né, historicamente, o feminismo nesse período histórico, né? Vocês devem ter visto isso quando estudaram história, né? Todo mundo muito provavelmente viu isso. E aí a gente pensa sempre nesse feminismo fora do Brasil, né? Como tendo nascido fora do Brasil. E aí eu vou tentar fazer um pouco uma relação, né, entre essa ideia que a gente tem de um feminismo supostamente universal, né, e como é que a gente pensa e vive, né, o feminismo negro, principalmente aqui no Brasil, né, muito mais no Brasil do que na própria América Latina, né. E aí, pensando no Brasil, algumas historiadoras e historiadores vão dizer que ele nasce, né, ainda na fase imperial, durante a luta pelo direito à educação feminina, né? Durante algum tempo, nós mulheres não poderíamos nem ter acesso às instituições educativas. E aí o feminismo no Brasil, marcadamente por algumas mulheres, né, que estiveram na política, também, principalmente, começaram a lutar por esse direito básico, né, que era o direito à educação. E aí, se a gente avança um pouco mais no tempo, né, pensando no caso do Brasil, o movimento feminista, né, o que a gente vai chamar de movimento feminista de uma maneira geral, estava muito relacionado, né, com algumas ideias
anarquistas, né, socialistas, trazidas principalmente da Europa, né, desde aquela época do que a gente está chamando de Revolução Francesa, mas é principalmente no final dos anos 70, no caso do Brasil, né, que isso que a gente vai chamar de feminismo, ele ganha mais força, né, não começa a ganhar, mas ganha mais força, a partir de ações, né, coletivas voltadas principalmente para a resistência contra a ditadura que a gente viveu no Brasil, né? E aí, ao contrário do que muitas pessoas vão dizer, as mulheres negras, né, embora nessa época já estivessem vivendo, né, uma condição muitas vezes de subalternidade, né, mas já também estavam, né, nos processos de luta contra a ditadura, né? Então, desde esse momento onde o feminismo se fortalece no Brasil, né, as mulheres negras já estavam presentes. Se nós éramos ouvidas ou não, é uma outra questão que a gente vai vendo um pouco mais na frente, né? Então, muitas vezes a gente está baseada, né, numa ideia de que o feminismo, pensando no mundo, ele nasce branco e que depois é que as mulheres negras vão se apropriar dessa ideia, né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa... chegando nos dias atuais, né, século XXI, a gente vai vendo algumas conquistas, né, que, de uma forma geral, trazem benefícios para as mulheres, né, trazem benefícios para as mulheres de uma forma geral, né, independente da cor da nossa pele, da nossa raça. Então, uma delas, e que é muito importante, né, é a conquista da Lei Maria da Penha, né, é uma legislação que a gente não pode deixar de falar, uma conquista que a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando sobre feminismo e também quando a gente está falando sobre feminismo negro, né? Uma vez que os índices de violência nos mostram, né, que nós, mulheres negras, a gente já vem sofrendo muito, né, com a violência contra a mulher, com a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma conquista. E aí a gente pode observar outras, né? A presença, né, das mulheres em espaços que antes nós não poderíamos ocupar. E aí, por conta disso, algumas pessoas vão dizer assim, mas para que feminismo, né? Se as mulheres hoje já ocupam tantos lugares. E outras vão dizer ainda, mas para que um feminismo negro? Será que o feminismo por si só não daria conta, né, das questões das mulheres? Então, eu vou tentar responder um pouco por quê, né, um feminismo negro, né? Por que a gente diferencia ou por que a gente tenta especificar, né, um feminismo negro. Então, se a gente for pensar no caso do Brasil, né, que é a nossa realidade, a população negra ela corresponde a mais da metade dos brasileiros, né? Segundo os dados do IBGE, e aí de 2010 a gente não tem dados tão recentes, porque vocês sabem, né, a gente não teve em 2020, né, o censo, por conta de todo esse contexto de pandemia que a gente tem vivido. Então, a gente tem dados gerais, né, embora a gente tenha pesquisas anuais, mas dados mais gerais a gente se baseia muito mais no censo do IBGE. Então, a gente tem, né, que mais da metade, em torno de 54%, 55% da população brasileira é composta por pessoas que se identificam enquanto negras. Então, metade da nossa população é negra, se identifica enquanto negra. Mesmo assim, nós não ocupamos metade dos espaços de poder. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar, né? Então, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é essa população, que ainda que seja a maioria, é a que mais sofre com a pobreza. Então, entre os mais pobres, no caso do Brasil, né, 3 em cada 4 pessoas são negras. Então, o que é que isso significa? Isso falando da população geral. Quando se trata de mulheres negras, se a gente for pensar, por exemplo, a América Latina, né, que é o contexto onde o Brasil está inserido, né? Então, de acordo com alguns dados, por exemplo, das Nações Unidas, dos 25 países com os maiores índices de feminicídio do mundo, 15 ficam na América Latina, né? E aí, se a gente for para os dados do Brasil, né, a gente vai encontrar algumas coisas para a gente ficar bem preocupadas, né? Se é que a gente já não está há muito tempo, né? Então, de acordo com o mapa da violência de 2018, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% num período de 10 anos, enquanto que os casos com mulheres que se identificam enquanto brancas caiu 10%. Então, a gente percebe uma diferença muito grande,
né, na realidade de mulheres brancas e de mulheres negras. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Então, será que esse não seria um primeiro indicador para a gente pensar que quando a gente fala de feminismo, talvez a gente precise especificar de que feminismo a gente está falando? Quando a gente fala de mulheres, né? De que mulheres exatamente a gente está falando, né? Então, quando a gente pensa, né, nas conquistas, a gente precisa comemorá-las. Mas, né, a despeito das conquistas, a gente ainda tem, né, uma situação de... Nós, mulheres negras, ainda vivemos numa situação de vulnerabilidade maior do que o restante da população. E aí, se a gente for dividir a população, né, em 4 segmentos, pensando, né, na raça e na classe, então a gente vai perceber que existe uma diferença muito grande, né? Então, eu não vou ficar colocando muitos números, porque eu acho que esses já nos dizem, né, bastante coisa para a gente pensar, né, sobre a nossa condição, né, enquanto mulheres negras. E aí, diante de tantas estatísticas, né, depois eu posso deixar um material, um link para vocês acessarem, né, mais dados, porque eles são importantes para a gente pensar sobre a realidade. Diante dessas estatísticas, tem uma autora, né, brasileira, uma mulher negra brasileira, que tem escrito sobre um conceito que a gente chama de dororidade. Então, para quem já tem algumas leituras, ou para quem é militante do movimento feminista, vocês já devem ter ouvido falar no conceito de sororidade. Né? Recentemente ele ficou mais popularizado, né, por conta de alguns programas de televisão. E aí vem uma Piedade e vai dizer, olha, é um conceito interessante, mas para nós mulheres negras, ele não faz muito sentido. Diante do contexto que a gente tem vivido hoje, né, o conceito de dororidade, né, ele faz muito mais sentido para a gente pensar a nossa realidade. Né? E aí ela vai dizer que o conceito de sororidade ele é universalizante. Então, quando a gente pensa que todas as mulheres vivem as mesmas condições, a gente está universalizando condições que, na verdade, não atingem o total da população feminina. Então, ela vai dizer que é preciso que a gente pense, né, numa perspectiva interseccional, né, que também é um outro conceito que na academia tá ganhando muito espaço, né, que é a gente relacionar, quer dizer, interseccionar diferentes marcadores sociais. Então, para a gente pensar sobre o conceito de mulheres, a gente precisa definir que mulheres a gente está falando. Né? Essas mulheres, elas são de que raça? Elas são de que classe? Elas são de que geração? Né? Então, a gente precisa especificar sobre que realidade essas mulheres estão vivendo. Né? E aí, por isso também os dados, né? Porque eles nos ajudam a fazer uma leitura sobre essa realidade. E aí tem algumas autoras com as quais eu venho dialogando para refletir um pouco sobre essa realidade que nós, mulheres negras, vivemos hoje no Brasil. Né? Então, o que eu tenho aprendido é que a gente precisa entender que a luta de uma mulher negra ela vai além das lutas por igualdade de gênero. Né? Porque, além de lutar, né, por uma igualdade de gênero, a gente precisa lutar pela igualdade racial, né? O que torna o nosso processo de luta às vezes mais difícil, né, do que o de outras mulheres que não vivenciem, né, esses marcadores sociais. E aí existem diferenças fundamentais nas formas como a opressão das mulheres ela foi acontecendo ao longo da história. Né? A opressão de uma forma geral, todas nós mulheres vivemos situações de opressão. Né? Mas essa opressão ela pode ser vivenciada de diferentes formas a partir dos lugares sociais que a gente ocupe. Né? Então, quando a gente trata da categoria mulher, o que quando a gente fala, né? É porque a mulher brasileira, em geral, o que é informado, né, nesse uso de mulher, quando se pensa muito mais na mulher branca, heterossexual, escolarizada, e aí isso não dá conta da diversidade que cabe dentro do que é ser mulher, né? No Brasil e no mundo, se a gente puder pensar. Né? E aí a gente precisa problematizar essa universalização da categoria mulher. Então, quando a gente pensa mulher, né, muitas vezes nessa perspectiva universalizante, como se existisse uma única forma de ser mulher,
Quando a gente pensa em feminismo, muitas vezes é também nesse tipo de mulher que a gente está pensando, né, enquanto população. E aí, por isso, a necessidade da gente também especificar um feminismo negro dentro do que seria esse feminismo, né, porque a gente está falando especificamente das lutas das mulheres que vivenciam o gênero a partir, principalmente, da sua raça, né? Então, uma mulher negra ela vai ter experiências distintas de uma mulher branca por conta da sua localização social, então vai experienciar o gênero de uma forma diferente de uma mulher branca, né? E aí, para a gente entender isso, tem um conceito que tem nos ajudado muito e que também ficou um pouco popularizado por conta, né, das redes sociais, que é o conceito de lugar de fala, né? E aí, Olga, eu queria só lembrar, se eu me empolgar, você me avisa mais ou menos assim do meu tempo, tá certo? Porque, assim, eu tentei ver algumas coisas mais Fique importantes para falar, tranquila. mas às vezes a gente vai se empolgando e aí pronto. Fique Mas à qualquer coisa vontade. você me avisa. Ok. Então, aí tem um livro que também ficou bem popular, que acho que eu estou com ele aqui, que é o livro O que é Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, que é uma autora brasileira, né, que teve recentemente no programa Roda Viva, então ela também, né, já se popularizou um pouco mais. E aí esse conceito de lugar de fala, ela constrói, né, a partir da leitura de várias outras autoras, sobretudo mulheres negras, mas não somente mulheres negras, para que a gente reflita sobre esse lugar que a gente ocupa na sociedade, né? E aí, claro, eu estou pensando no Brasil, né, trazendo autoras brasileiras, mas também outras mulheres e também a nossa própria vivência, né, enquanto mulheres nos movimentos de uma forma geral. E aí, uma autora que ela utiliza que é muito interessante para a gente pensar é uma autora norte-americana chamada Patricia Hill Collins, que vai falar sobre a teoria do ponto de vista feminista, né? E aí ela vai dizer que é preciso a gente entender, né, as categorias de raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social, né, que vão emergir como elementos fundamentais que vão favorecer, né, as desigualdades e vão criar grupos e categorias que vão definir a nossa identidade, né, enquanto pessoas, né, a nossa identidade enquanto indivíduos. E aí tem outras autoras que ela vai utilizar, a Djamila Ribeiro, para nos ajudar a pensar, né, sobre esse conceito. E aí ela traz, por exemplo, Angela Davis, né, Bell Hooks, que são também autoras norte-americanas. Essas para começar um pouco, né, o que ela vai discutindo, mas ela não fica simplesmente nas autoras norte-americanas, né? E aí ela vai dizer que essas localizações sociais elas vão produzir hierarquias que vão fazer com que a gente ocupe determinados lugares ou não possa ocupar outros determinados lugares, né? Então, a gente não poder acessar determinados espaços acarreta que a gente não vai poder interferir nas decisões, né? E não vai mudar a estrutura como está dada, né? A forma como a estrutura está dada. Então, nesse sentido, né, é importante que a gente perceba a importância da gente ocupar esses espaços. E aí tem estratégias, né, que a gente poderia pensar para fazer com que nós mulheres, para que a gente perceba a importância da gente também ocupar esses espaços. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, né, quando a gente começa a dizer assim, ó, um feminismo simplesmente não dá conta dos nossos desafios. Por isso a gente está falando de um feminismo negro, porque a gente precisa também colocar a nossa perspectiva ou o nosso ponto de vista, né, a partir da visão de Patricia Hill Collins, né, ou falar a partir do nosso lugar, né, a partir da visão da própria Djamila Ribeiro. E quando a gente faz isso, a gente desestabiliza a norma hegemônica, né, e a gente confronta as relações de poder. Então, a gente começa a tentar ou a fazer com que as pessoas percebam que a gente também pode ocupar esses outros espaços. E muitas vezes isso é visto como uma coisa inapropriada ou como uma coisa agressiva, né? Qual a mulher negra que não fez uma fala pública e não foi chamada de agressiva, por exemplo, né? Ou qual a mulher negra que não abaixou a cabeça diante de uma situação de racismo ou de machismo e também não foi chamada de agressiva? O que não quer dizer que isso também não aconteça com as mulheres brancas, né?
Mas o que a gente está querendo dizer, né, o que essas autoras estão dizendo, e que eu concordo, é que existe uma experiência concreta de mulheres negras no mundo que tem sido interpretada muitas vezes a partir de teorias, né, que não dão conta da nossa realidade, porque foram produzidas ou por homens ou por mulheres brancas, que não vivenciaram ou não refletiram sobre a nossa especificidade, quer dizer, a nossa experiência racial, né? Não sabem o que significa ter uma vida racializada, atravessada pelo racismo, né? Então, o que nós queremos é que a nossa interpretação, quer dizer, a interpretação das mulheres negras sobre a nossa própria experiência, né, ela seja colocada em jogo, né? E para que com esse colocar em jogo, a gente também possa intervir na realidade, né? Então, as nossas experiências, em certa medida, elas podem ser individuais, mas elas são, numa grande medida, coletivas, porque são atravessadas por essa experiência do racismo que a gente vive no Brasil, né? Então, é difícil hoje a gente encontrar alguém que negue o racismo da sociedade brasileira. Inclusive, a gente tem até encontrado, né? Se você for navegar pela internet, de vez em quando aparece na televisão algum caso de racismo onde a pessoa diz, é isso mesmo, eu sou racista mesmo, né? Então, a gente chegou num ponto que ficou difícil negar, né, o racismo brasileiro, né? Então, é um momento onde a gente precisa mostrar o quanto esse racismo tem atravessado as nossas vidas e nos impedido de estar, de fazer, de ser, né, várias coisas, né? Então, mesmo sendo, né, e aí é importante frisar, né, nessa perspectiva do lugar de fala, né, que mesmo sendo a maioria da população, nós enfrentamos as piores condições de vida, né? E aí isso vem de uma história mesmo colonial, né, que a gente viveu no Brasil, né, mas que traz como resultado um presente marcado, né, por um capitalismo, né, extremamente, eu diria, doentio, né, endurecido, e que faz com que os nossos processos, as nossas relações sociais sejam atravessadas por isso, né? E aí, não só pela questão racial, mas pelos problemas intrínsecos ao próprio capitalismo mesmo, né? Que precisa dessa desigualdade para continuar, né? Então, as contradições sociais que a gente vive no Brasil hoje, né, são atravessadas por esses condicionantes étnico-raciais, mas também de gênero, de identidade sexual, né? E, assim, de uma forma gritante, né, as contradições de classe, e são essas, né, contradições que vão construir os nossos processos de socialização, né? E aí os nossos processos de socialização, eles estão extremamente baseados nisso que a gente está falando de racismo. Então, não tem como falar sobre feminismo negro sem a gente refletir um pouco sobre o racismo, porque é exatamente o racismo e as condições, né, de vida desiguais geradas pelo racismo que faz com que a gente diga, olha, peraí, né? Dentro do feminismo, a gente precisa pensar as questões das mulheres negras, né? Então, tem um autor que também, né, eu gosto de trabalhar com autores que se tornem, né, mais populares, porque as pessoas têm mais acesso e mais possibilidade, né, de ler, de ouvir, né? Então, são autores e autoras que também estão na internet. Então, tem um outro autor que está na mesma coleção desse livro que eu mostrei, que é o Silvio de Almeida, que também esteve no Roda Viva, né? São pessoas que estão no Instagram, então são pessoas que a gente pode procurar, né? Que estão bem acessíveis aí para a gente, que vai falar sobre o conceito de racismo estrutural, né? Durante muito tempo a gente falou sobre racismo institucional e ainda fala, né? Mas é importante a gente entender, né, que o racismo no Brasil, ele estrutura as nossas relações sociais, por isso que ele vai falar, né, sobre o conceito de racismo estrutural. Ele vai dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, né, como base, e que se manifesta por meio de práticas conscientes e às vezes inconscientes que vão gerar desigualdades, né, ou privilégios, desvantagens ou privilégios, né, para os indivíduos, a depender do grupo racial a qual esses indivíduos pertencem. Então, isso é bem claro, né? Isso está na obra dele, O que é Racismo Estrutural, né? E aí, essa concepção, né, de sociedade, ela, né, marcada, né, pelo racismo, ela vai estar extremamente permeada, né, pelas relações de poder, né? Então, sustentadas em alguma medida pelas relações de poder, né? Então, são essas relações de poder que vão construir, né, e vão definir
quais são os espaços que a gente pode ou não ocupar na sociedade. E aí ele vai dizer que as instituições são a materialização dessa estrutura social. Então, em alguns lugares a gente pode estar, em outros, se a gente consegue, a gente vai sofrer um pouco as consequências disso, né? Então, são elas que vão materializar um modo de socialização que tem o racismo como um dos seus componentes orgânicos, quer dizer, um dos seus formadores, né? Então, o próprio funcionamento do racismo, ele vai dizer, é um fenômeno, né, que às vezes a gente olha de fora, mas que ele está dentro, ele é intrínseco à formação dessas estruturas. Muitas vezes a gente não percebe, mas ele está ali construindo a forma como as instituições vão funcionar, né? É um fenômeno social, ele vai dizer que está circunscrito à esfera do indivíduo, à sua percepção individual, mas também é uma esfera social, né? E que aí vai gerar uma série de ações institucionais, econômicas, né? Individuais e coletivas. E aí é esse racismo que instala um projeto de sociedade extremamente excludente, né? É um projeto que fala extremamente, né, de forma extremamente direta, né, sobre os problemas que a gente vivencia hoje. E aí ele vai dizer que é preciso, né, que a gente rompa, né, com essa lógica, né, de que somente... E aí, quando a gente começa a estar nesses espaços, né, quando a população negra consegue, de uma forma ainda muito menor do que o que a gente deseja, acessar esses espaços, né, ele vai dizer que a gente precisa romper, né, com uma lógica onde nós não falamos, mas apenas ouvimos, né? Durante muito tempo, a população negra sempre ouviu, né, calada, e ocupou os espaços que a ela foram definidos, né? Mas a partir do momento que a gente começa a refletir, né, sobre a desigualdade que permeia a estrutura social, a gente começa a perceber, né, que a gente precisa romper com essa lógica, né, onde a gente somente ouve, mas a gente também precisa falar e nos colocar. E aí é importante a gente destacar que nós podemos falar sobre qualquer questão, né? A população negra pode falar sobre qualquer questão, também sobre a questão racial, também sobre o racismo, né? Mas qualquer pessoa pode falar e pode refletir sobre o racismo, uma vez que ele permeia as relações sociais de uma forma geral, né? No caso do Brasil. E aí ele vai dizer que a gente precisa romper também com essa lógica, né? Essa lógica de que somente os sujeitos subalternizados falem das suas localizações, né? E aí é fazendo a relação com o conceito de lugar de fala também, né? Então, quando a gente acha que somente a população negra pode falar sobre racismo, a gente faz com que as pessoas brancas elas também não reflitam sobre que lugar elas ocupam nessa estrutura racista, né? E aí a gente não faz com que as pessoas reflitam, né, sobre a necessidade de romper, né, com essa lógica e nem se pensem também, né? Então as pessoas não vão se pensar, né? Então, para falar sobre racismo, só a população negra pode falar. Não, a população negra pode falar sobre racismo a partir do lugar que ocupa. Assim como uma pessoa branca também pode falar sobre racismo a partir do lugar que ela ocupa nessa relação, nessas instituições racistas que a gente tem no Brasil, né? E aí, muitas vezes, isso é importante porque muitas vezes o conceito, né, tem sido apropriado de uma forma equivocada, né? Da gente achar assim, eu já ouvi gente dizer assim, mas eu não tenho lugar de fala porque eu não sou mulher, ou eu não tenho lugar de fala porque eu não sou negro. Não, você tem um lugar de fala que é diferente do negro, que é diferente do lugar de fala das mulheres, né? Nesse sentido, todo mundo tem lugar de fala, né? Pois nós estamos falando de localização social, né? E aí é importante, né, essas autoras, né, que ajudam a Djamila Ribeiro a tratar desse conceito de lugar de fala, né? E aí, claro, a gente poderia problematizar um pouco, né, o espaço virtual, que às vezes acaba meio que esvaziando alguns conceitos, né? Então é interessante a gente ver, né, no Instagram, enfim, nos espaços, nas redes sociais que a gente acessa, mas não ficar somente nelas, né? Tentar aprofundar um pouco o que está sendo trazido, né? Então é importante destacar isso do lugar de fala, porque muita gente, né, às vezes entende de uma forma equivocada, né? Então todo mundo tem esse lugar de fala, né? E aí o lugar de fala muitas vezes
esteve só na mão das pessoas brancas que tinham acesso à educação, por exemplo, né, ao ensino superior, né, as pessoas que construíam uma vida acadêmica, né? Hoje, com o conceito de lugar de fala, a gente precisa entender que as pessoas negras, estejam elas ou não na universidade, elas também, né, precisam falar e ser ouvidas, né? E aí essas autoras com as quais eu tenho trabalhado, que são sobretudo autoras negras, né, brasileiras ou não, elas vão debater a importância da gente romper, né, esse saber dominante, né, e fazer o debate sobre as identidades, pensando no modo como essas identidades podem ou não ser subalternizadas, né? Então, todo mundo está falando a partir do lugar que ocupa, né? Então, essa neutralidade, dessa suposta neutralidade, na realidade nunca existiu, né? Só fala na voz de ninguém quem nunca precisou reivindicar sua humanidade, né? A população negra sempre precisou reivindicar sua humanidade, né? Inclusive quando a escravidão já tinha acabado, inclusive nos dias atuais, né? De vez em quando a gente vê na televisão, mas a população negra vê cotidianamente, vivencia isso cotidianamente, né? E aí, a mídia tem um lugar muito importante nisso, né? A educação, as escolas, as instituições escolares também, as instituições educativas também têm um papel muito importante nisso, né? De desconstruir, inclusive, as representações consolidadas acerca das mulheres negras, né? Então, nós ocupamos muito pouco, né, os lugares de decisão, né, os lugares de produção de conhecimento, de produção de conteúdo, né, os lugares de decisão, né? Então, é preciso que a gente consiga, né, alcançar condições mínimas para permitir, né, o empoderamento das mulheres negras, né? E para isso a gente precisa combater, sobretudo, o racismo, né, as relações racistas, né? E aí a necessidade de formação, né, de quadros, né, de políticas que façam com que a população negra, sobretudo as mulheres negras, né, porque nós estivemos marginalizadas durante muito tempo, né, né, apartadas dos espaços de formação, por exemplo, né. Então é preciso que haja um fortalecimento das organizações das mulheres negras, né, e aí esse precisa ser um compromisso das instituições, né, para que as instituições se tornem, né, menos racistas, né. Então tem um dizer, né, muito importante, né, do movimento negro, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, tudo é preciso ser discutido, né? É preciso que seja discutida a condição da população negra, e a população negra tem que ser chamada para se colocar dentro dessa discussão, né? A partir dessa discussão, né? E aí, algumas autoras elas têm sido, né, muito referência para a gente pensar um pouco sobre isso, né, sobre como, a partir do ponto de vista, né, também das mulheres negras, a gente pode pensar condições de possibilidade, né, para uma abordagem onde a gente diminua, né, as injustiças sociais, né, reforçar a ideia de que a democracia pressupõe, né, que as pessoas que ocupam, que têm as diferentes, são atravessadas pelos diferentes marcadores sociais, possam estar ocupando todos os lugares, né? Então, né, diante das situações concretas, né, de opressão que a gente tem vivido hoje, né, tem algumas autoras que têm nos ajudado, né, a pensar sobre isso, né? Uma delas, com a qual eu trabalho bastante, é Lélia Gonzalez, que já se tornou, né, uma autora mais conhecida, né, no Brasil. E aí ela nos ajuda a pensar, né, sobre a importância de nós, mulheres negras, ocuparmos esses diferentes lugares, né? Seja o lugar de formação, quer dizer, acessar o ensino superior, seja o lugar da política institucional também, né? E Lélia Gonzalez é uma prova de que as mulheres negras estiveram presentes no movimento de mulheres, né? Principalmente desde que se começa a discutir o movimento de mulheres no Brasil, embora estivéssemos em uma menor quantidade, mas já estávamos, né? Ela é uma prova disso, né? A sua experiência, né? Tudo que ela construiu ao longo da sua vida, né? E aí, por que é importante que nós, mulheres negras, a gente ocupe, né, diferentes espaços, né?
porque a gente pode romper com o silêncio em torno da questão racial, né? Em geral, quando a gente vê uma mulher negra, um homem negro também, ocupando um lugar que antes somente as pessoas brancas ou as pessoas não negras ocupavam, isso já causa por si só um incômodo que faz com que a questão racial ela emerja e seja discutida, né? Então, é importante para a gente romper esse silêncio em torno da questão racial, para que a gente proponha e execute políticas voltadas para as nossas necessidades, quer dizer, políticas antirracistas, né? Que é o que vem sendo muito discutido também atualmente, né? E aí, quando a gente consegue ocupar espaços, né, que antes a gente não ocupava, a gente consegue trazer um pouco mais de representatividade, né? Não que a representatividade seja o único, né, e exclusivo caminho para a gente conseguir trazer a discussão e mudar a estrutura racial do Brasil, né? Mas ela é muito importante, né? É uma referência para a gente perceber o que é que está acontecendo e para a gente se reconhecer também, né? Enquanto pessoas. E aí, como eu tinha, assim, como o trabalho dos coletivos, né, que eu integro tem muito a questão da comunicação, então é difícil não falar sobre isso, né? Porque as mídias têm um poder muito grande, né? De manipulação da população, enfim. Então, quando a gente pensa hoje, né, nos grandes jornais, nos grandes meios de comunicação, nas grandes televisões, saiu uma pesquisa recente dizendo que, feita pela UERJ, que indicou que 70% dos profissionais das redações brasileiras são homens. 70% são homens. E desse total, 91% são homens brancos. Então, onde é que estamos nós, mulheres negras, que não estamos nos meios de comunicação? A gente tem Maju, né, que está tão famosa, né? A presença dela foi tão alardeada, né? A presença dela num jornal de uma grande televisão de grande circulação foi tão alardeado. É importante a gente ter Maju, né, como apresentadora, mas também é importante a gente ter mais mulheres negras, né, construindo as pautas, né, que vão aparecer na televisão, né, como chefes de redação, né? Então a gente precisa estar em todos os lugares, né? As empresas de comunicação, elas também, né, têm sido gerenciadas por homens brancos, né, por poucas famílias. E aí quando a gente vai para a internet, né, que a gente acha que é um lugar mais aberto, né, onde um lugar que todo mundo pode acessar, né, a gente tem visto que se antes o problema era a gente ter poucas famílias concentrando, né, o poder dos meios de comunicação, hoje a gente tem, por exemplo, né, pesquisas que têm mostrado como as páginas de mulheres negras, por exemplo, elas têm menos espaço, né, elas recebem não é nem que elas recebam menos curtidas, por exemplo, né? Que elas têm menos possibilidade de circular entre o público, né? Tem algumas pesquisas que têm mostrado isso, né? E ainda por cima, a gente tem um presidente, né, que vai colocar toda a credibilidade da sua fala pública, né? Muitas vezes exclusivamente em alguns canais específicos, como o Twitter, por exemplo, né? Então a gente tem simplesmente no caso do Twitter, por exemplo, algumas pesquisas têm mostrado que as mulheres negras elas são muito mais propensas a receber críticas ou a serem alvo, né, de situações de racismo nas redes sociais, né? Então você acaba corroborando com um espaço que já é racista, né? Então a gente precisa também desconstruir o racismo nesses espaços que a gente às vezes acredita, né, que são mais abertos, que são livres, porque é a internet, né? Mas não é bem assim, né? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? E aí isso das redes sociais é para a gente perceber o quanto em todos os espaços, né, nós, mulheres negras, somos mais alvo da violência, né, seja a violência racista, seja a violência machista, seja a violência sexista, enfim, né, várias pesquisas, né, têm mostrado isso, e aí algumas autoras também, né, têm feito com que a gente reflita um pouco sobre isso, né, porque o racismo ele vai determinar as hierarquias de gênero na sociedade e isso não vai ser diferente nas redes sociais, por exemplo, né? E aí Lélia Gonzalez ela também nos ajuda a pensar sobre isso, né? Embora ela não tenha alcançado, né? Ela morreu em 1994, ela por problemas cardíacos ela não tenha alcançado, né? Não tenha chegado a ver o avanço, né? Que as redes sociais elas atingiram hoje, né? No caso do Brasil e do mundo, né? Também a gente poderia dizer, né?
Ela foi uma professora, antropóloga e filósofa, né, brasileira, e que nos mostrou, né, como o feminismo, né, uma vez que ela era uma militante feminista negra, né, tem por vezes assumido nessa postura incômoda, né, muitas vezes de se indignar com um fenômeno histórico onde metade da humanidade está excluída e segregada, né, levando em consideração que nós mulheres somos metade da população e que metade da população também é negra, né? E aí, claro, né, eu sei que mesmo sendo uma mulher negra da pele clara, né, então muitas pessoas que talvez estejam aí assistindo provavelmente vivenciaram, né, situações de racismo, né, enquanto pessoas negras, enquanto mulheres negras. Não deu tempo de ver muito, né, o público que está aqui para dialogar com a gente, mas a gente vivencia o racismo, né, de uma forma extremamente perversa, né, no Brasil. E aí a forma como a gente vivencia esse racismo não permite que a gente se cale, né, diante das situações de racismo e de machismo que a gente vive, né, no Brasil. E aí, enquanto professora, né, na sala de aula eu também vivenciei, né, algumas situações, né, de racismo, de machismo, enfim, né. E aí é justamente por ser feminista, né, foi justamente o feminismo que me fez perceber a necessidade da gente entender, né, e da gente perceber, né, o quanto nós mulheres a gente vai enfrentar problemas políticos semelhantes, né, por sermos mulheres, mas também que a gente enfrenta, né, problemas, né, e circunstâncias na vida diferentes por conta da cor da nossa pele, né, dos nossos traços, do nosso biotipo, né? E aí, isso não vai fazer com que nós sejamos inimigas, né? Nós mulheres, por enfrentarmos problemas diferentes por causa da nossa classe, da nossa raça, né? Porque, para mim, o feminismo é exatamente sobre a gente entender, né, que as nossas dores enquanto mulheres, né, elas são dores que precisam ser pensadas, né, para que a gente não viva mais, né, esses problemas e essas situações de racismo, né, no Brasil. Mas o que a gente tem visto, né, a despeito de toda essa discussão que vem sendo realizada, né, em muitos espaços, é a naturalização da ausência, né, das mulheres negras nos espaços de representação, né? Então, parece-me que ainda é reservado para a gente, né, o lugar da subalternidade, né? E aí não é possível o exercício da democracia, né, sem a igualdade de gênero, sem a igualdade de raça, né? Sem a participação das mulheres, sem a participação das mulheres negras, né? E aí, se a gente for pensar na perspectiva interseccional, quer dizer, trazer, né, os diferentes marcadores sociais para refletir sobre as questões de desigualdade, então a gente precisa entender, né, a importância das mulheres da cidade, do campo, da floresta, das águas, né, as mulheres negras, as indígenas, as brancas, as lésbicas, as cis, enfim, as jovens, as idosas, que todas nós mulheres, a partir das nossas especificidades, possamos nos unir nessa. Travou. A internet da professora Alta travou. Vamos aguardar mais um pouco. Tá, agora, né? Até ela voltar, normalizar a fala. Deixa eu entrar aqui em contato com ela. Deixa eu verificar aqui. Pessoal, a nossa palestrante, né, teve problemas com a internet, então vamos esperar mais um pouquinho, aguardando ela retornar. Ela visualizou a minha mensagem, que eu enviei pelo Zap,
Ela saiu agora, né, vai retornar, e vamos ficar mais, aguardando mais um pouco para, né, a sua finalização da sua fala. Enquanto isso, vocês fiquem aí, né, colocando as questões que surgirem em relação ao que já foi trabalhado, né, em relação à temática. Já podem fazer as suas perguntas no chat ou podem abrir o microfone e falar. Então, esse encontro é um esquenta do que está para acontecer a partir de amanhã, não é? A nossa culminância do projeto da consciência negra, que esse ano é totalmente remoto, devido a esse contexto de pandemia que estamos vivenciando. Olha aí, a Alta retornando. Então, esse é um momento, né, feliz e importante, principalmente da nossa história do Núcleo de Estudo de Gênero, que, como eu disse a vocês, está completando um aninho. No início foi meio conturbado, diante daquele problema que tivemos com o link, mas a nossa intenção, nesse momento, é esse, né? É comemorarmos um ano, né, de vivência, de experiência, né, fazendo parte do núcleo, e também fazer uma alusão à consciência negra que inicia-se amanhã. Alta, a palavra está novamente com você. Fique à vontade. Teve aí uma Estão me interferência. ouvindo bem? Agora sim. Eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, porque quando eu vi eu estava travada. E aí, não sei se caiu, acho que caiu, depois eu consegui voltar. Isso, mas pode dar continuidade, viu? Certo, certo. Então, eu estava falando que o que a gente tem visto, né, é a naturalização da ausência, né, de nós mulheres nesses espaços de representação, né, que tem sido colocado para nós mulheres, historicamente, o lugar da subalternidade, né, e que o que a gente tem conquistado é importante, mas para nós mulheres ainda é muito pouco, né, a gente quer que mais mulheres estejam ocupando mais lugares, né, de representação, mais lugares de decisão, né, de elaboração, por exemplo, de políticas públicas, né, mais lugares onde nós mulheres possamos refletir, né, sobre o mundo a partir desse lugar que nós ocupamos, para que a gente possa, nessa perspectiva, mudar esse lugar, né, mudar essas instituições, como eu falei no início da conversa, extremamente racistas, né, e também machistas, né, muitas vezes elitistas, né. Então, uma coisa que tem sido importante, né? Uma coisa que é importante a gente refletir, né? A partir desse contexto que a gente tem vivido no Brasil, né? Um contexto marcadamente regressivo, né? Em alguma medida. Então, algumas conquistas, né? A gente teve algumas conquistas, mas, por outro lado, a gente tem regredido, né? Seja porque a gente tem hoje um governo federal eleito que é muitas vezes, né, contrário a ideias progressistas, né, que é conservador, né, e aí quando a gente diz conservador, quando a gente fala em conservar, a gente quer conservar o quê? Né? Essa estrutura racista, essa estrutura desigual, né? Então, a gente precisa um pouco refletir, né, sobre essa ideia, né, do conservadorismo que tem se instalado, né, o que muita gente tem brigado, né, para que se instale, né, com cada vez mais força no Brasil, né? Então, enquanto mulher negra, enquanto uma mulher que está em constante diálogo com outras mulheres negras, a gente tem refletido sobre isso, né? Para nós, o conservadorismo, né, não nos interessa, porque ele vai conservar, entre outras coisas, a estrutura racista que sempre, né, permeou a nossa vida, que sempre marcou a nossa vida, né? Então, por isso que a gente cada vez mais, né, tem lutado por propostas progressivas, progressistas, por políticas progressistas, porque a gente acredita, né, que as políticas progressistas, né, aquelas que olham para o futuro, que olham para a frente, né, que pensam nas mudanças, que essas mudanças sejam positivas, né, para nós mulheres negras, né, que a gente possa um pouco mudar, né, ou bastante esse lugar de subalternidade que a gente tem
ocupado no Brasil, né? E aí, nessa perspectiva, assim, após, né, a concretização, né, a escolha, né, quando a gente tem uma população que escolhe, né, esse projeto conservador e extremamente violento, né, se destacou, né, no Brasil, principalmente entre as esquerdas, né, ou entre as pessoas que têm ideias mais progressistas, né, essa ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, né? E aí as mulheres negras e os movimentos de mulheres negras, o movimento negro também, se questionou muito sobre isso, né? Sobre que mãos, né, de fato, não estão sendo soltas, né? Nessa ideia de ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque a gente tem se perguntado quem é que tem segurado a mão dos homens encarcerados, né? Por exemplo, das mulheres encarceradas, uma vez que o encarceramento da população negra aumentou muito nos últimos anos, né? Então, por um lado, a gente tem a conquista de algumas políticas, por outro, a gente tem o encarceramento em massa, né? E quem está preso, quem está à margem, né, da sociedade é, sobretudo, a população negra, né? E as mulheres negras também, né? Tem aumentado também o número do encarceramento entre as mulheres, e são as mulheres negras que estão, sobretudo, encarceradas, né? Então, quem é que tem segurado a mão da empregada doméstica, né? Que conseguiu acessar alguns direitos trabalhistas, mas que a gente tem perdido, né, esses direitos ao longo desses últimos anos, né? Quem segura a mão das trabalhadoras que não têm as suas carteiras assinadas, né? Quem segura as mãos das pessoas que não têm tido os seus direitos conquistados, né? Então, nós, mulheres, a gente já vem segurando, né, as mãos umas das outras há muito tempo. Nós, mulheres negras, né, a gente já vem segurando as mãos umas das outras há muito tempo, né? E aí, por isso, a gente sabe, né, nesse segurar de mãos, né, nesse estar juntas, a gente sabe, né, o quanto é importante a gente frisar e a gente discutir, né, a necessidade de a gente defender, né, a necessidade de um feminismo negro, né, que é também um termo que pegou muito, né, que se fortaleceu também através das redes sociais, né? Muitas mulheres negras não falavam em feminismo negro, falavam em movimento de mulheres negras, né? Então a gente falava do movimento de mulheres negras e não especificamente um feminismo negro, né? Mas aí as redes sociais foram fortalecendo, né? As pessoas que estão produzindo conteúdo, né, nas redes sociais também contribuíram para o fortalecimento, né, desse termo especificamente, né, feminismo negro. Mas o mais importante é a ideia, né? A necessidade da gente perceber que quando a gente fala muitas vezes, né, de mulheres ou de feminismo, a gente precisa especificar de que mulheres nós estamos falando, né? Mais uma vez, para a gente entender um pouco isso, né? Então, a gente tem vivido, né, uma dificuldade, diante desse contexto regressivo, de criar consensos, né? Então, assim, por mais que a democracia seja essa disputa, né, de poder, seja essa disputa de espaços, e aí nessa disputa a alternância, né, de pessoas que ocupam o poder tem que acontecer, e aí por isso, né, as pessoas negras também precisam, né, ocupar o poder, os espaços de poder, fica difícil a gente criar consenso em determinadas situações, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que um feminismo negro, né? Mas por que a gente tem que ter também, né, as pessoas negras? Se você está dizendo que todo mundo pode falar sobre racismo, qual é o problema de somente ou principalmente as pessoas brancas estarem ocupando os espaços de poder, né? Veja, a democracia não faz sentido se a gente não tiver alternância de poder. Então, quando a gente traz esses marcadores sociais, né, quando a gente diz que não existe a categoria mulher, né, politicamente falando, mas a categoria mulheres, né, a gente quer dizer que essas diferentes mulheres precisam ocupar os lugares de poder, né, porque historicamente foram os homens brancos que ocuparam esses espaços de poder. E a história nos mostrou que é difícil criar consenso em determinadas situações, né? Então, para mim, por exemplo, né, assim, o que eu acho uma coisa extremamente difícil na política brasileira é a gente achar que pode construir uma relação de diálogo, por exemplo, com uma pessoa que defende tortura,
ou com uma pessoa que defende, né, o racismo. A pessoa pode não se assumir racista, mas a partir do momento que ela entende, né, que as pessoas negras são inferiores às pessoas brancas, ela, né, está sendo, né, ela pensa de forma racista e ela vai agir de forma racista. Então, como é que a gente cria consenso, né, com uma pessoa racista? Como é que a gente cria consenso com uma pessoa, com um homem machista, né? É extremamente difícil, né, a gente criar consensos. Então, por isso que a gente precisa também estar nesses lugares, né, para que a gente mostre essas diferentes formas de pensar sobre o mundo, de estar no mundo, né? Então, no dia que a gente sentar, né, um dia que uma mulher negra, né, politizada, sentar numa mesa, né, para criar consenso com um homem que defenda, por exemplo, a tortura, né, não existe consenso para isso, né? Tortura é tortura, né? Racismo é racismo, não tem como a gente minimizar, né? Assim, nesse sentido, algumas pessoas podem dizer que eu esteja sendo radical, mas assim, como é que a gente dialoga, né, com alguém que coloca a nossa vida em risco, né? Para mim isso é uma coisa absolutamente desonesta, né? Você achar que você pode dialogar, né, com um racista, né? Ou você achar que não tem como Alta, e é interessante essa tua viver, né, nessas fala. políticas. E é interessante essa tua fala, porque muitos justificam a liberdade de expressão para poder sair falando barbaridades, inclusive frases, expressões racistas, né? Não, mas cadê a liberdade de expressão? Mas para determinados pensamentos, determinados discursos, não existe liberdade de expressão, é crime esse tipo de postura. E nós verificamos muito pessoas que estão no poder, né, utilizando esse discurso e tendo essa prática, né, de discriminação, de racismo. Outra questão também que você está falando aí, e sempre está aqui, né, eu estou me lembrando, principalmente quando se fala ali de Djamila, né, aquela coleção Feminismos Plurais, que ela lançou recentemente. E dentro dessa coleção tem um livro que é sobre o colorismo. Fala justamente dessa estrutura montada, não é, de hierarquização entre a população negra, com relação à mulata, à morena. Aí, nesse aspecto, eu queria que você falasse um pouco, né, da tua opinião em relação a esses termos criados, né, que muitas vezes tenta cobrir e faz com que a mulher ela não se assuma enquanto mulher negra, utilizando essas outras nomenclaturas de mulata, morena. O que é que você me diz, né, em relação a isso? Uhum. Eu vou trazer uma reflexão sobre isso a partir de Lélia, né? Eu já ia chegar, já tinha trazido um pouco do que Lélia, né, nos ajuda a pensar, né? Porque justamente assim, é difícil a gente estabelecer consenso, né, com quem coloca a nossa vida em risco, né? E aí por isso que a gente reivindica essa nossa diferença, né, enquanto mulheres negras, né? E aí Lélia vai dizer, no caso do Brasil, né, nós enquanto americanas, né? Que ela vai dizer, olha, nós não somos nem africanas, né, nem somos brancas, porque Lélia escreveu, né, nas décadas de 70, de 80, a gente está lendo ela, né, em pleno século XXI, mas o que ela escreveu, né, há 3, 4 décadas atrás, ainda diz do que a gente vive hoje no Brasil, né? Então a gente costuma muito ler, né? E aí quem está na academia ou quem está fora, quem assiste televisão, né, por exemplo, ler, né, o que vem da Europa, né? Então o que vem da Europa não dá conta da nossa realidade, né? Mas o que vem de outros lugares, como a África, por exemplo, nos ajuda até a refletir sobre a nossa realidade. Mas não é a nossa realidade especificamente, o que Lélia vai defender, né? Por isso que ela vai trazer o conceito de americanidade, né? Então, nós precisamos construir os nossos próprios saberes, né? A partir dessas leituras. Então, o que a gente vai ler do que as norte-americanas construíram, o que a gente vai ler do que as mulheres europeias construíram, o que a gente vai ler do que as africanas construíram, nos ajuda a entender, né, a nossa própria realidade e refletir sobre ela, né, falando da realidade brasileira, né? Então ela vai dizer que nós, né, mulheres americanas, né, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação, tanto racial quanto sexual, né, no caso
de nós mulheres, né? E aí ela diz, por isso a gente precisa se organizar, né, enquanto mulheres, seja para estudar, né, e isso é extremamente importante, né, que nós mulheres possamos acessar os espaços de formação, de construção do conhecimento, né, seja para estar nos espaços de decisão, né. E aí Lélia tem me ajudado na minha pesquisa, porque na minha pesquisa eu tenho refletido exatamente sobre isso, né? Como nós mulheres nos construímos enquanto mulheres e enquanto negras, né? E aí é nisso que vai vir um pouco também o discurso do colorismo, né? Essa discussão sobre o colorismo, que também tem ganhado muito espaço, né? Nas redes sociais, nas páginas que discutem sobre gênero, sobre feminismo, enfim, sobre racismo também, né? E aí eu estou estudando os grupos, né, e os coletivos de mulheres, sobretudo mulheres negras e periféricas, né? Embora em Recife seja um pouco, assim, a gente precisa refletir sobre esse sentido de periferia, né? Uma vez que a gente tem favelas que estão muito próximas do centro da cidade, mas é periferia num sentido menos geográfico e muito mais moral, né? Porque a gente está perto geograficamente, mas distante, né? Do acesso, né, aos bens e serviços, enfim, produzidos na metrópole, né? Então, eu tenho refletido sobre como nós, mulheres, né, que estamos organizadas coletivamente, né, nesses grupos, né, que estão, sobretudo, nas periferias, como a gente se constrói enquanto mulheres, como a gente se constrói enquanto mulheres negras, enquanto mulheres feministas, né? Então, esse é o tema, assim, da minha pesquisa e que Lélia Gonzalez tem me ajudado muito a refletir sobre, né? E aí, a partir da pesquisa, eu tenho percebido, né, que a despeito, né, desse contexto regressivo que a gente tem vivido, né, das tentativas de fazer com que nós mulheres continuemos subalternizadas, a gente tem, através das nossas práticas pessoais e coletivas, né, resistido, né, contra esses processos de subalternização, né? E aí, no meu caso, né, eu estou trabalhando especificamente com 2 grupos de mulheres. Um é o Revelar-se, que eu falei, que é o coletivo que eu faço parte, no COC, e o outro é o BAC Mulher, que é um coletivo, que é um maracatu, né, criado na comunidade do Bode, que fica no Pina, né, idealizado pela mestra Joana, que é a primeira mulher que se tornou mestra de uma nação de maracatu, né? Então, como, inclusive nos espaços, né, negros, nós mulheres negras também, né, temos historicamente ocupado determinados lugares, né? Então, eu tenho refletido sobre isso, como mulheres estamos conseguindo romper, né, com essas estruturas a partir das nossas micropolíticas mesmo, né, das nossas políticas individuais e coletivas, né, enquanto sujeitas coletivas. E aí eu estou partindo do pressuposto, né, a partir, né, das leituras que eu tenho feito, sobretudo com Lélia Gonzalez, né, e outras autoras brasileiras também, Sueli Carneiro, por exemplo, como as nossas próprias vidas se constituem como um processo de resistência política e cultural, né? Então, Lélia Gonzalez escolheu a cultura, né, como um tema extremamente importante, né, para a gente pensar a sociedade brasileira, né? E aí, a minha pesquisa é uma pesquisa que Pode dizer. Sim, só nessa questão de Lélia, né, e voltando, de que nem todas as mulheres negras, elas se assumem enquanto mulheres negras, né, que ela também passa por um processo de branqueamento. E aí uma questão pessoal, né, o suicídio do marido, fez com que, e a rejeição da família, né, em aceitá-la, porque enquanto ela vivia, né, no concubinato com o marido, estava tudo bem, mas a partir do momento que eles casam no civil, então tem toda uma revolta familiar, e que leva, não é, assim, não se tem pesquisas muito claras, a razão do suicídio do marido, mas é a partir desse suicídio que ela vai, né, se assumindo, não é, enquanto mulher negra, e vai participando da luta, né, dos movimentos sociais, o movimento negro unificado. Então, este é um resultado que encontrei na web. Então, essa é uma questão realmente que, não é, que muitas mulheres, mulheres negras, devido, né, a esse colonialismo, essa cultura colonial de valorização do padrão de beleza europeu, têm essa dificuldade em se assumir enquanto mulheres negras. Uhum. Então, Lélia, ela é uma mulher que ela dialoga com o tempo histórico dela, né? E aí por isso que, assim, ela tem sido muito importante na minha pesquisa,
justamente porque eu também faço essa tentativa, né, de dialogar com esse momento histórico que eu vivo, né, enquanto mulher, né? Então, os acontecimentos políticos, né, da época de Lélia, né, então, ditadura, né, toda uma efervescência, né, política da época, a vida dela enquanto pesquisadora, né, depois, né, de séculos de violências e negações, né, que a gente viveu enquanto mulheres negras, e como é que ela, enquanto mulher, faz essa leitura, né? E aí eu cresci sem me reconhecer enquanto uma criança negra, né? Apesar dos apelidos, né, que a gente ganha, né, que não são inofensivos, ao contrário, são ofensivos, né? Então, referentes ao meu cabelo, né, enfim. A minha pele, ela não é retinta, né? Eu sou uma mulher negra da pele clara, né? Então isso fez com que eu não me identificasse enquanto negra, embora eu também não me identificasse enquanto branca, né? Então, no Brasil, o racismo ele é tão perverso que ele não permite nem que a gente se reconheça enquanto pessoa, né? Ele influencia até na construção da nossa identidade, né? Então, assim, o meu pai é um homem negro, minha mãe uma mistura, né? Que na realidade deixou ela mais próxima de uma suposta branquitude, né? E eu, né, com alguns traços, do ponto de vista biológico, né, com alguns traços negróides, mas assim, com a pele clara, né? Então as pessoas dizem assim, mas ela não é negra, ela é morena, né? Então, isso é o que muitas mulheres negras, né, estão acostumadas a ouvir. Então, isso interfere muito no nosso processo de construção, porque durante muito tempo, né, foi muito ruim ser negro. Não, mas diga isso com uma pessoa, não, a pessoa ser negra, né? Durante muito tempo, né? Isso marcou, né? O imaginário brasileiro, né? Eu diria que hoje ainda marca, né? Mas a gente já tem conseguido avançar um pouco mais nesse sentido, né? E aí somente quando eu comecei a trabalhar na área da educação, né? E aí logo depois com o mestrado, onde eu fui refletir sobre algumas questões, eu comecei a entender que o que acontecia na minha infância, né? Na realidade, assim, coisas que eu vivia, eu deixava de ver, não eram timidez, né? Era um resultado do racismo que eu sofri durante a minha vida, né? E aí, enquanto mulher negra de pele clara, eu sofri situações de racismo, né? Hoje eu tenho consciência disso, antes, muitas vezes a gente não tem, né? Mas, por exemplo, a minha irmã, que tem a pele mais escura do que eu, né? Ela sofreu, né? Também, e provavelmente mais do que eu, né? Algumas situações, né? Então, ser negro no Brasil é algo assim que precisa ser construído, né? E aí, algumas autoras, né? Nos ajudam a pensar sobre isso. Tem uma autora com a qual eu tenho trabalhado, que é Grada Quilomba. Está aqui o livro, também extremamente interessante. Vale a leitura e também está bem conhecido, que é Memórias da Plantação. A plantação é justamente a plantation, né, do processo de colonização que a gente viveu. Então, ela faz uma reflexão, né, muito interessante, né, para a gente pensar o quanto, né, não só a Grada Quilombo, mas a própria Lélia, a Sueli Carneiro também nos ajuda muito a pensar sobre isso, né? Às vezes esse discurso do colorismo ele aparece, mas sem as devidas citações, né? Mas elas nos ajudam a pensar como muitas mulheres negras, né? Seja as de pele clara, seja as de pele mais escura, né? Viveram, né, muitas vezes uma situação que a gente diria de um não lugar, né, porque muitas vezes a gente não pode se reconhecer enquanto negra, mas a gente também não se reconhece enquanto branca, né, e aí a gente pode pensar a partir de diferentes perspectivas, né, se a gente for pensar, por exemplo, o IBGE, né, que vai definir a população negra, né, enquanto pretos e pardos, né, então, a título de política pública, eu me encaixaria, né, numa pessoa parda, né? Mas o movimento negro faz uma discussão da gente entender, né, que na realidade a gente está falando da população negra, né? E que a negritude ela não é uma coisa homogênea, né? Então a gente não só tem no Brasil, né, negros da pele escura, né? A gente também tem pessoas negras da pele clara. E aí Sueli Carneiro vai nos ajudar, assim como Lânia Gonzalez, né? Vai dizer que ser negro no Brasil não se define apenas pela cor da pele, né? É algo muito mais profundo e complexo do que isso, né? Tem a ver com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura, com as experiências que a gente teve ao longo da vida, né? Então, entre elas, a negação de direitos, né? Várias situações de preterimento, né? Trabalhos precarizados, né? Vidas pauperizadas. Tem a ver com quantas portas se fecharam e ainda se fecham, né? Na nossa cara, né? Cotidianamente, né? Então, eu tenho tentado fazer, assim,
tenho tentado entender, né, como é que esses processos, né, constroem a nossa identidade, né, enquanto mulheres que se organizam coletivamente, enquanto mulheres que se identificam enquanto feministas, né? Então, a reflexão sobre o feminismo negro tem me ajudado, né, e ajudado outras mulheres com quem eu dialogo na pesquisa a pensar sobre isso, né? Então, eu tenho tentado entender como é que isso nos faz criar, né, resistir, né, sobreviver, né, a esse cotidiano tão excludente, né? Porque o primeiro passo que uma mulher negra dá, né, em termos de conscientização, tem a ver com a luta contra o racismo, né? Tem a ver com a luta contra o machismo, mas contra o racismo geralmente vem primeiro, né? Então, a gente se reconhece como mulher, mas como mulher negra, porque a gente vivencia o gênero, né, diferente das Sim. mulheres, não, de uma maneira extremamente diferente das mulheres não negras, e muitas vezes mais perversa e muito mais violenta, né? Então, é Então, a gente impossível, precisa né? entender... Perdão, Alta. É impossível você discutir Pode gênero. dizer. É impossível, mais uma vez te peço desculpas por te interromper, mas é impossível você discutir gênero sem falar de racismo e sem falar de classe, né? Porque nós mulheres não vivenciamos o ser mulher da mesma maneira. Isso aí perpassa, né, essa nossa realidade e essa nossa identidade. Eu queria agora abrir um espaço, se você me permite, Alta, para as perguntas, né, para os comentários. Já estamos chegando aí às 16h21, e eu deixo esse momento, com a tua permissão, para as pessoas falarem, se expressarem, quiserem, não é, fazer alguma pergunta, comentar. A nossa equipe de professores e professoras que está aqui conosco, também a gestão da nossa escola. Então, eu deixo esse momento com a permissão de Alta, né, caso ela me permita, para deixar em aberto para que as pessoas, alunos, alunas e professores e professoras façam suas observações, seus comentários e suas perguntas, caso elas existam. Então, a palavra está com vocês. Oi, Olga, oi, Alta, tudo bom? Foi uma palestra muito interessante, esclarecedora em alguns momentos, porque a gente precisa desconstruir alguns discursos, né? Esse tal de racismo invertido que não existe, essa questão de ideologia de gênero que também não existe, né? A gente são discursos que precisam ser desconstruídos numa perspectiva ideológica mesmo, porque nós estamos vendo a ocupação do espaço por um fascismo, certo? Que nega as coisas, nega a ciência. Imaginem o que não fariam negando a própria existência da comunidade negra brasileira, né? Porque você quando começa a gente já, eu, Olga, não sei, Alta, né? A Olga também não, que é novinha, mas quando eu saí da faculdade, eu sou professor de história, tá? Faz tempo. A gente começou a desconstruir aquele discurso lá de trás, da construção da sociedade harmônica nas três raças, né? De musiquinhas que eram cantadas glorificando A ou B ou C, e hoje a gente está vendo isso voltando, né? O pessoal querendo desconstruir isso, que levou anos para se colocar enquanto verdade, não absoluta, mas verdade, e o racismo é uma verdade absoluta, né? Mas, assim, esse debate histórico, essa discussão histórica desses processos é importante. Também acho, né, que seja muito importante no debate, Alta e Olga, que a gente bote na prática a questão da afirmação, né? Eu acho que eu preciso... A Alta falou muito, muito bem quando disse que ela não se identificava enquanto criança negra, né? Eu acho que esse é um processo importante, a afirmação, né? A aceitação do que você é negro, e que você é uma pessoa, certo? Que você é um cidadão e que você tem seus direitos, e se identificar com isso, tá? Acho massa, hoje em dia, as meninas não estarem preocupadas com chapinha, com escova,
né? Aceitam, assim, vão lá, o meu cabelo é esse, eu quero esse, sabe? Muito, muito diferente do que a gente viu em tempos passados. Não que isso seja ruim, né? Acho que a vaidade, a percepção de beleza que você quer ter para você é importante, mas que ela não seja padronizada, né? Porque não há padrões em relação a pessoas. Pessoas são pessoas, né? E aí eu queria deixar a importância da educação. Paulo Freire nos diz que a gente não transfere conhecimentos, né? A gente cria capacidades de processo, de construção nas pessoas. Então, eu agradeço muito, Alta, a sua palestra foi magnífica, certo? E a Olga também aí, você conduz muito bem esse processo, e parabenizar a todos. Obrigada, professor Adelson, gestor da nossa escola. Opa, tá dando para me ouvir? Paloma, sim, fique à vontade. Então, ontem, quando a gente estava se preparando para a reunião, eu mandei algumas mensagens para alguns colegas, ou conhecidos de alguns colegas, e eu separei algumas perguntas que eles deixaram aqui. Então, eu seria muito grata se você respondesse. A primeira pergunta é como uma pessoa responderia se a seguinte pergunta fosse feita: o feminismo negro quer segregar o movimento feminista? Ouviu, Alta, a pergunta da aluna Paloma? Já é para responder agora ou ela vai trazer outras? Eu vou trazer outras, mas é porque eu queria que a senhora respondesse por tópico para ficar mais organizado no momento do áudio. Ah, tá certo. Senhora não, mulher. Então, essa é né, a primeira questão, né? É uma questão que sempre aparece. Quando eu durante a minha fala, eu perguntei, mas por que um feminismo negro? Quando as pessoas perguntam por que um feminismo negro, é exatamente essa pergunta que você fez que está por trás dessa, né? Então, mas por que vocês querem segregar, né, o movimento, né? Muitas mulheres negras que estão no movimento feminista, né, escutam ou já escutaram alguma vez na sua vida essa pergunta, né? Na realidade, quando a gente defende, né, quando a gente fala de um feminismo negro, é exatamente porque a gente está dizendo que as questões das mulheres negras precisam ser ouvidas, porque quando a gente fala de um feminismo, a gente está supondo um feminismo que é universal, né, que é neutro, né? E isso não é possível na diversidade que a gente vive hoje no Brasil. Não é possível, né, que o feminismo ele dê conta de toda essa diversidade. Então, quando a gente está falando de um feminismo negro, a gente está dizendo, quando a gente universaliza, a gente segrega, tá certo? Então, a gente precisa colocar o nosso lugar. Então, hoje a gente vê, por exemplo, né? Eu estou no campo da antropologia, a gente fala, a gente está produzindo uma antropologia negra. Aí as pessoas dizem, gente, mas é uma antropologia só para negros? Não, é uma antropologia produzida por negros. E quando a gente afirma isso, a gente está dizendo que antes a antropologia só era produzida por pessoas brancas, sobre pessoas negras também, mas por pessoas brancas. Então, hoje a gente produz uma antropologia, né, de negros, sobre negros, para negros e para todo mundo, né? Mas a gente também quer produzir o nosso saber, né? A gente também, enquanto mulheres negras, quer dizer que existem questões que precisam ser olhadas, porque quando a gente universaliza, a gente segrega, né? Então, acho que a questão principal é isso. A gente precisa ainda afirmar e identificar, porque a gente ainda não chegou numa igualdade que nos permita, né, não especificar. Então, a gente ainda precisa afirmar o nosso lugar, porque essa neutralidade defendida, né, não existe. É por isso. Ótimo, adorei a primeira resposta. Bom, e a segunda pergunta é: as mulheres brancas tentam tomar palco e se tornar protagonistas sobre a pauta do feminismo negro? Se sim, como isso atrapalha o movimento? Isso acontece não só, né, no movimento de mulheres, né, mas em todas as expressões, né, dos movimentos sociais, a gente pode ver isso acontecer,
né? O que acontece é que muitas vezes dentro do movimento, e aí eu conheço outras mulheres que têm muito mais experiência dentro do movimento, né, mesmo de mulheres, do que eu, né? Mas pelo meu diálogo, né, pela pesquisa que eu venho fazendo, e por eu ter estado, né, dentro do movimento popular também e participar, né, de muitas atividades do movimento feminista, o que eu percebo é que muitas vezes o que acontece dentro dos movimentos sociais de uma forma geral e dentro dos movimentos feministas de uma forma específica é um processo de adoecimento, justamente porque às vezes a gente acha que a gente precisa brigar entre nós, né? Então, às vezes acontece sim, né, de mulheres brancas quererem achar que a pauta universalizante vai dar conta das questões das mulheres negras, né? E não dá conta. Então, a gente precisa, enquanto mulheres negras, falar enquanto mulheres negras, né? Então, eu já vi isso acontecer, né, em muitas situações, em momentos de conferências de políticas públicas, em momentos de decisão dentro do próprio movimento mesmo, né? E aí, muitas vezes, as feministas negras são acusadas de segregacionistas, né, e às vezes de raivosas, e as feministas brancas são acusadas de querer tomar o nosso lugar de fala. E aí é importante, por isso que eu gosto dessa discussão do lugar de fala, embora muita gente critique, às vezes, a Djamila Ribeiro por dizer que ela está se colocando como sendo única detentora do saber, mas se isso é verdade ou não, para mim a grande questão é que ela possibilitou que mais pessoas fizessem uma leitura sobre esse lugar de fala. Então, assim, todo mundo pode falar sobre racismo, né? As mulheres brancas também podem falar sobre feminismo negro, também podem discutir as questões raciais dentro do movimento, mas elas precisam entender que elas estão discutindo a partir de um lugar que não é neutro, né? A partir de um lugar que historicamente foi de privilégios. Então, precisa ser discutido com cuidado, ela precisa discutir a partir desse lugar que ela ocupa. E aí, por isso, muitas vezes, por não fazerem esse exercício, muitas vezes isso gera problemas, atritos e brigas, né, dentro do próprio movimento. Mas isso não acontece somente no movimento feminista, né? Todo espaço de disputa, em todo espaço de disputa isso vai acontecer, porque muitas vezes quando a gente reivindica o nosso lugar, o outro acha que a gente está querendo tirar o lugar dele. E, na realidade, a gente também quer ter o nosso espaço e não tirar o lugar de ninguém, né? A questão é essa. A gente não está te ouvindo, Olga, teu microfone. Perdão. Quero agradecer, Alta, né, as tuas respostas. Eu acredito que a internet de Paloma oscilou, voltou. Paloma, você quer fazer mais alguma pergunta? Ela está aqui, eu estou visualizando a foto dela, mas eu não a escuto. Enquanto isso, mais alguém quer compartilhar, quer falar, quer tirar alguma dúvida? Professora Camila, temos aqui também a nossa professora, não é? Que no caso é secretária, quero registrar aqui a presença de Gláucia, que também é coordenadora do nosso núcleo de estudo de gênero, e é secretária da nossa escola. Sim, Paloma, voltou, a tua internet oscilou. Pronto, você tem mais alguma pergunta para fazer? Deu um probleminha. Alta. Paloma, mais alguma pergunta? Não compreendi. Acredito que seja realmente a internet. Mais alguém? Olga? Sim. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, eu quero parabenizar a Alda pela excelente, né, palestra, né, um tema bastante pertinente, bastante atual, né, principalmente nesse último mês, né, que ficou bastante evidente, né, o movimento Black Lives Matter, né. Então, assim, quero parabenizar, né, você fala do assunto com muita propriedade, né, é muito bonito e é muito instigante de escutar você falar sobre e aprender,
né? Porque independente da gente ser aluno, professor, eu acho que a gente está aqui para aprender, né? Principalmente quando são temas que muitas vezes não são a nossa realidade no sentido de vivência, né? Então, assim, eu me coloco no sentido de que eu tive uma criação machista, extremamente machista, né? Procuro quebrar certos preconceitos, certos paradigmas que estão enraizados em mim, né? Então, assim, cada dia é uma luta constante, uma luta diferente, né? A gente, enquanto mulher, né, sente muita dificuldade em relação à sociedade, né? E eu me coloco, né, enquanto mulher eu sofro, né, imagina se eu fosse uma mulher negra, né, o quanto esse sofrimento não poderia ser maior, né, então é uma luta diária, né, e parabéns pelas colocações, né, por somar conhecimento conosco, com os nossos alunos, né, por enriquecer nossa tarde, né, e é isso. Oi, gente, eu voltei. Eu voltei. Que bom que a internet lhe ajudou a isso, a estar aqui novamente olha, conosco. espero que continue assim. Agora eu tenho mais uma pergunta e um comentário sobre a pergunta que vou fazer. Certo? Existe algum tabu referente à beleza dos traços negros? Ou lutar para ser só um rosto bonito está mais para o feminismo branco? O meu comentário que eu gostaria de fazer é que eu me identifiquei muito com a palestrante de hoje, quando ela falou sobre a forma que nos chamam como negras de pele não retinta, em relação ao nosso cabelo e etc. Eu vim me reconhecer como mulher negra ou jovem negra ano passado, para vocês terem noção, porque eu cresci escutando que eu sou café com leite, que eu sou moreninha e etc, porque qualquer coisa é melhor do que ser negro. Qualquer coisa, qualquer nome que me chamarem é melhor do que ser mulher negra. Então, essa já é uma resposta que socialmente ser negra, ter traços negros ou etc., não é bem visto. Porém, hoje em dia está mudando. E eu gostaria que você respondesse. Obrigada. Ai, Paloma, eu fico até emocionada com essa tua fala, porque de fato é o que eu vejo em muitas companheiras minhas e muitas alunas minhas, né? Isso que tu diz é o que nós passamos, né? Muitas de nós passamos por isso. Então, por isso que eu acho que esse discurso do colorismo ele é importante, não para a gente silenciar as pessoas, né? Mas para a gente construir essa nossa identidade enquanto mulheres negras, né? Entendendo, né, que é muito complexo a gente construir a nossa identidade negra no Brasil, né? Que é um país extremamente racista, porque como você mesma diz, né, é melhor ser qualquer coisa menos ser mulher negra, né? Mas quando a gente, né, passa por esse processo de nos entendermos enquanto negras, a gente percebe, né, o quanto isso nos fortalece e o quanto a gente pode fortalecer outras mulheres também, né? Por isso que eu sou coletiva, né? Eu não consigo ser sozinha, né? Por isso que eu estou nessa experiência coletiva, que é o revelar-se, que é algo que me ajuda a me descobrir cada vez mais enquanto mulher e faz com que eu contribua para que outras mulheres, né, também se construam enquanto mulheres e se fortaleçam com isso, né? Como a gente perceber como é libertador a gente entender quem a gente é, aceitar quem a gente é e o quanto isso nos faz felizes, né? Então, para mim, assim, é extremamente emocionante ouvir você dizer isso, porque eu passei por esse processo há um pouco mais de tempo do que você e vejo outras mulheres passando por isso também, né? Então, acho que é um processo que a gente está construindo juntas e que isso só tende a nos levar, né, cada vez mais a mais lugares de conquista, né? E aí, assim, eu não vejo como, né, o feminismo não pode ser antirracista. Eu não vejo, para mim isso não é possível, né? Porque o feminismo é um movimento político,
filosófico, né, que luta pela liberdade e pela igualdade. Então, se a gente luta pela liberdade e pela igualdade, automaticamente a gente tem que estar lutando contra o racismo, né? Contra as desigualdades de uma forma geral. E no caso do Brasil, é o racismo que estrutura todas as outras desigualdades. Então, eu não vejo como não ser feminista antirracista, né? Ou feminista negra, né? Para mim, não, assim, eu não vejo outra possibilidade de ser, de existir no mundo, né? E aí, por isso, a importância da gente se encontrar umas com as outras, de refletir sobre isso, né? E aí, assim, um exercício que eu acho que é extremamente importante é a gente estar juntas, né, entre nós mulheres, e a gente conversar, né, sobre essa nossa experiência de sermos mulheres, de sermos mulheres negras, a gente conversar isso umas com as outras, né? E é por isso que eu estou no Revelar-se. E aí eu queria deixar para vocês o Instagram do Revelar-se, que eu acho que vale a pena, né, principalmente para os estudantes, para vocês. Tem outras também, outras páginas, enfim, que eu posso indicar. Eu posso mandar para a Olga depois e ela manda para vocês. Mas eu queria deixar pelo menos o Instagram do Revelar-se para vocês olharem, porque a gente tem se construído lá, é um espaço de construção coletivo, né, entre as mulheres, que é o @revelar. Pode inserir no chat, Alta. Fica melhor se inserir no chat. Enquanto Alta... Não sei se eu vou conseguir, porque eu estou no celular, porque a internet daqui de casa caiu, aí eu estou no 3G. Sei. Aí eu não sei usar o chat no... Mas é revelar.si. Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui no celular. Então você me envia que depois eu compartilho nos grupos dos estudantes. Para a gente encerrar, o nosso tempo está bem curto, nós ainda temos 2 perguntas no chat, uma de Ítalo, né, como os homens negros podem contribuir com o feminismo negro, e uma da professora Fabíola, né, ela fala que nos dias atuais o feminismo negro vem fazer informações, né, vem fazendo formações e orientando os órgãos públicos e as ONGs, por ter um movimento de base fortalecido, cadastrando novos membros que queiram estar à frente dessa bandeira de luta. Foi a pergunta da professora Fabíola, que eu acredito, professora, ela está aqui conosco, eu estou vendo a imagem dela, se você quiser, né, falar melhor essa tua pergunta registrada no chat, e a de Ítalo, que é sobre a participação como os homens negros podem contribuir com o feminismo negro. Eu respondo as duas ou a professora vai falar? Pode responder as duas, eu não a vejo mais, talvez tenha caído a internet dela, não estou verificando mais ela aqui conosco. Certo. Acho super importante a pergunta de Ítalo, né? Isso, Ítalo de Lima. Porque, veja, a luta contra o racismo, contra o machismo, contra todas as formas, né, de violência, ela precisa ser de todas as pessoas, né? Então, quando nós mulheres falamos sobre o feminismo negro, a gente está falando, porque esse é o nosso lugar de luta, né? A partir de um feminismo negro que a gente pode se organizar coletivamente, não que a gente não possa se organizar de outras formas, né? Então, esse é o nosso lugar de luta, vamos dizer assim, né? Esse é o nosso desafio. Só que nós, mulheres, não vivemos isoladamente, né? Nós, mulheres negras, não vivemos só entre nós, né? E nós, mulheres, de uma forma geral, também não vivemos só entre mulheres, né? Nós vivemos com os homens, né? Nós vivemos em sociedade. Então, é extremamente importante, né, que os homens, de uma forma geral, né, e também os homens negros, entendam, né, que todos nós ocupamos um lugar nessas relações de poder, né? Então, como é que a gente pode contribuir para que essas relações de poder elas sejam menos desiguais, né? Elas sejam o mais igualitárias possíveis, né? Então, a primeira coisa é a gente se informar, é a gente estudar, tá certo? E uma outra coisa é a gente ouvir as mulheres, ouvir o que elas têm a dizer, né? Não é que os homens não possam falar sobre feminismo, sobre machismo, e eles podem falar sobre machismo, né? Mas eles precisam ouvir o que nós, mulheres negras, temos a dizer, né? Então, quando uma mulher diz a um homem que ele está sendo machista, ele precisa parar e refletir se ele, de fato, não está sendo machista. Porque qual é a primeira resposta? Não, eu não sou machista, eu não estou sendo machista.
Mas se uma mulher está dizendo que você está sendo, você precisa ouvir. Enquanto o homem negro, quando você diz a alguém, seja um homem ou uma mulher, que ela está sendo racista, a pessoa também precisa ouvir você, se você está dizendo que ela está sendo racista. E aí, a partir dessa escuta, repensar as suas práticas, né? Então, o exercício de um homem negro diante de uma mulher negra é o mesmo, né? Se uma mulher diz a você que você está sendo machista, que você está agindo de forma a subalternizá-la, né? Mesmo que ela não diga com essas palavras, você precisa parar, ouvir, refletir, a fim de mudar essas práticas, né? E conversar com outros homens, né? Então, é muito difícil a gente ver um homem que confronta outros homens quando eles estão sendo machistas, né? Quando você tem um amigo, um irmão, um companheiro que, por exemplo, espanca a sua companheira ou que proíbe a sua companheira de fazer determinadas coisas, né? Então, enquanto homem, você tem um espaço, um lugar muito importante nessa luta pela igualdade, né? Que é pensando as suas próprias práticas, né? E fazendo com que outros homens também pensem as suas próprias práticas. Eu não estou dizendo que isso é fácil, né? Mas é a forma que nós mulheres vemos, assim, a gente vem percebendo que de fato pode trazer mudanças e transformações, né? Então, estudando, ouvindo as mulheres, conversando também com outros homens, né? A fim de mudar essas práticas violentas, machistas, racistas e excludentes. E sobre a pergunta, eu acho que ela quer saber assim, se é possível você se cadastrar em grupos, Sim, né? Não sei. sim. Né, Enfim. dentro dessa luta, né? Como, Veja, né, existe o o movimento recebe MNU, essas né? pessoas. Então, veja, o movimento, assim, a gente tem alguns espaços que são institucionalizados, né, e que falam enquanto movimento, mas assim, não existe uma coisa homogênea, vou falar com fulano e vou entrar para o movimento, né? Eu, por exemplo, participo de 2 iniciativas coletivas que são da minha comunidade e a partir disso você acaba dialogando com outros grupos e vai tendo contato, né, com outros canais, enfim, de participação. Mas aqui em Pernambuco a gente tem o MNU, né, tem o MNU daqui de Pernambuco, né, em Recife tem várias pessoas, e no que diz respeito às mulheres negras, a gente tem o movimento de mulheres negras de Pernambuco, né, um contato possível é pelo próprio Instagram, né, que é Movimento Negras PE, né? @Movimento Negras PE, ou se você botar lá para pesquisar no Instagram, Movimento Mulheres Negras Pernambuco, vai aparecer, né? A partir de lá você pode entrar em contato com outras mulheres que estão organizadas, né? Coletivamente. Né? Acho que é isso um pouco que eu posso responder para ela. Assim, não tem uma chave, né? Nem alguém que você peça, né? Para estar no movimento, mas é conhecendo as pessoas, dialogando e se organizando coletivamente. Obrigada, Alta, né, pela tua fala, pela tua participação. Deixo mais uma vez você para fazer as considerações finais, caso queira, né, para a gente encerrar a nossa palestra. Já temos aí 1h e 48 minutos. Estamos aqui, né, conversando sobre um tema que é fundamental. Então, repasso a palavra a você para fazer as considerações finais, para que nós possamos encerrar esse nosso encontro. Tá, então eu só queria agradecer, né, a escuta atenciosa de vocês, agradecer o convite mais uma vez e dizer que eu estou à disposição. Assim, se alguém quiser conversar, quiser dicas de textos, de vídeos, pode entrar em contato comigo pelo Instagram também, que o meu Instagram é Altíssima, AUTI 2S, Altíssima, super fácil. E aí, quem tiver interesse de continuar essa conversa, eu estou à disposição. Muito grata pelo encontro. Paloma está aqui no chat dizendo que ainda tem uma pergunta, mas aí, Paloma, eu deixo para você dar continuidade, infelizmente o horário, né, ele está bem estendido, então eu deixo, né, para você dar continuidade. Eu sei que a Alta está à disposição, quero agradecer por ela ter aceitado o nosso convite, né, prontamente. Eu já tive acesso à fala de Alta, lá no encontro sobre as mulheres, né, negras latino-americanas, que foi organizado pela Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Mulher. Quero agradecer a presença também dos alunos e alunas, professores e professoras da ETE, Epitácio Pessoa,
reforçando o agradecimento do início de todos aqueles que estiveram conosco ao longo desse ano, desse primeiro ano do Núcleo de Estudo de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, Efigênia Oliveira. Então, agradeço às professoras, membro do Núcleo, pela parceria, aos estudantes e estudantes, né, que também fazem parte lá do Núcleo e representam as suas turmas. É isso, então, né, considera chegando o fim dessa nossa reunião. Quero agradecer mais uma vez a todos e a todas, aqueles que não fazem parte da comunidade escolar, mas que aceitaram o nosso convite, que também estão presentes, e um forte abraço, beijos, e a gente se vê no nosso próximo encontro, agradecendo a presença de todos, da gestão, enfim, foi muito bom ter vocês mais uma vez aqui reunidos conosco. Até mais, tchau, tchau.